Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Muitas coisas podem acontecer numa única pessoa. E essa pessoa ser aquela que tanto pode olhar para o oceano, mas tem gente que quer olhar para uma gotinha de água. Assim como uma criança que gostava de desenhar e tocar piano, mas um dia, aos 11 anos de idade, vai com a família assistir dança no Teatro Municipal de São Paulo, quando um dos balés da noite era o Pássaro de Fogo, na versão do Maurice Béjart. Ali teve uma epifania, uma grande revelação, quase divina, e entendeu que a sua vida seria tocada por aquele momento e que sua vida seria a dança. A família não aceitou que fosse dançar, primeiro porque era uma arte para a classe alta e eles eram de classe média. E além de tudo, o preconceito, especialmente em manter-se economicamente como profissional da dança. Apenas com 16 anos, escondido da família, conseguiu fazer aula de dança no balé Estágio. As primeiras aulas foram com Lilian Benevento, mas a principal referência foi a Renata Justine, que apresentou o balé tecnicamente. Tinha trabalhos coreográficos e apresentava aos seus alunos as danças experimentais e contemporâneas. O Flávio Sampaio conversa com Luiz Augusto Ribeiro, dançarino, coreógrafo, pianista e professor de dança. O Luiz disputando seu futuro e tendo que atender às exigências da família. Havia de passar no vestibular para uma faculdade. E ele passa no difícil concurso para a Faculdade de Direito do Largo do São Francisco. O jornal, com o resultado da sua aprovação no vestibular, foi sua alforria. A mãe lhe deu 2 anos para acontecer na dança, senão teria que terminar a faculdade. Por isso, muito precocemente, apenas com 2 anos de estudo de dança, ele entra despreparado para o emblemático grupo de dança Cisne Negro, junto com o Balé Estágio, um dos mais antigos de São Paulo. Dança no Cisne Negro de 1986 a 1988 e vai amadurecendo suas múltiplas atividades junto a uma constelação da dança paulista, como Yara Lopes, Sasha Svetloff, Ismael Guizer, Lina Penteado, Sônia Mota, Ana Mondini, Humberto Silva, Victor Navarro, Luiz Arrieta, Fernando Borrones, Tíndaro Silvano, Hilary Simone, Uda Bittencourt e Dani Bittencourt. Luiz é profissional bem resolvido e revela que aprendeu a ser um profissional que experimenta, que constrói e chega à perfeição técnica, compreendendo todo o aprendizado da experiência e da capacidade de juntar coisas em fases distintas de evolução, até chegar ao momento em que não empareda-se na perfeição, mas na realização de um percurso. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Luiz Augusto Ribeiro, bailarino, professor, pianista, coreógrafo. Nossa, muitas coisas num corpinho só, né não? Muitas coisas numa vida só, né? Mas tento dar conta um pouquinho de cada coisa. Luiz, esse programa ele conta a vida das pessoas que fazem a dança, que contribuem para a dança brasileira. Você é uma dessas pessoas. Mas onde é que o Luiz nasce? Como é que foi um pouquinho da infância do Luiz? E se a dança chega nessa época, ou se chega numa época mais tarde? Nós rapazes sempre chegamos mais tarde. Mas onde é que você nasceu e como é que foi um pouco da tua infância? Eu nasci no interior de São Paulo, uma cidade que se chama Itapetininga.
mas sempre morei aqui em São Paulo. A minha família é de profissionais liberais, médicos, advogados e tudo, e não tem nenhum artista, mas o meu pai, ele tem uma aptidão natural para música. Ele sempre tocou piano de ouvido. E acho que a minha primeira experiência artística assim era sentar no colo dele e ele contar historinha para mim, história de criança no piano. E ele fazia uma trilha dessas histórias e tal. E eu acho que foi a primeira experiência assim de cena mesmo para mim, porque ele fazia uma cena e tal. Então essa foi a minha infância, vamos dizer. Eu era uma criança assim que gostava de desenhar, gostava de música, mas a dança foi aparecer mais tarde. A minha mãe trabalhava como secretária numa multinacional canadense e veio aqui para São Paulo uma companhia que se chama Le Grand Ballet Canadien. Eu nunca vou esquecer, eu tinha 11 anos de idade, foi durante a semana, numa noite que eu tinha escola no dia seguinte, então eu estava morrendo de sono. Foi a primeira vez que eu fui no Teatro Municipal, aos 11 anos de idade. E se você me perguntar, eu lembro exatamente o que foi dançado, como foi dançado. E um dos balés da noite era o Pássaro de Fogo, versão do Béjar. E eu fiquei alucinado com aquilo e eu queria fazer aquilo. Eu vi você fazer um depoimento outro dia que quando você era criança você reconhecia que sabia fazer aquilo, né? Eu tive essa epifania esse dia no teatro, né? Mas quando eu expressei o desejo de querer fazer aquilo, minha família ficou doida, não pode. Um menino de classe média, não pode, isso é pra gente rica, isso é não sei o quê, e o preconceito e tudo isso. Vai morrer de fome. Vai morrer de fome, vai ser tudo. Vai ganhar dinheiro. Exatamente, tudo isso. E aí eu só fui poder fazer aula de dança escondido dos meus pais aos 16 anos, que eu consegui uma bolsa ou um desconto, não lembro bem, no Balé Estágio. Para a maioria dos rapazes da nossa época, você começa muito cedo. Né? A gente geralmente começa depois dos 18, 19. Aldo Lotufo, que foi primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, começou com 22. Já era arquiteto. Sim. Os meus colegas todos tinham começado mais velhos, mas todos vinham de algum lugar assim, ou do esporte, ou de alguma coisa. Eu era uma pata-choca, eu ficava dentro de casa tocando piano, eu não tinha essa ligação tão direta com o movimento, com o corpo. Isso foi acontecendo, né? Por esse maravilhamento de ver, né? Você lembra com quem? Qual foi o teu primeiro professor? As primeiras aulas que eu fiz foram com a Liliane Benevento, que depois foi maître do Balé da Cidade de São Paulo, foi uma bailarina importante aqui. Mas eu fiquei pouco tempo lá. Minha primeira referência de professora mesmo foi a Renata Justino, que é uma pessoa que depois foi para a Itália trabalhar em Turim. Ela é examinadora da Royal Academy e tal, e ela foi minha primeira referência de professora e foi muito importante porque ela tinha uma conduta de professora muito interessante, assim. Ela dava aula de balé, quando ela dava aula de balé, ela dava aula de balé, ao mesmo tempo ela tinha o trabalho coreográfico dela que tinha outras influências e ela ensinava a gente a gostar de tudo. Levava para ver balé, levava para ver dança experimental, dança contemporânea, tudo que estivesse acontecendo ela nos incentivava a ver. Então essa foi minha primeira referência de professora. Você tinha 16 anos, 16, né? 17, essa época. E até quando você considera que durou a tua iniciação ao balé, a tua formação no balé? E quando você diz, não, eu quero isso para mim, eu vou ser um profissional da cena, um profissional da dança? Eu já fui com essa intenção, claro. Na época, era aquela época de prestar vestibular e tudo, né? A minha mãe falou, você só vai fazer balé se você passar no vestibular. E aí eu passei no vestibular, passei na São Francisco para Direito, na USP, saiu meu nome no jornal, dei o jornal para ela, falou, tá aqui, você queria que eu passasse, passei, agora eu vou dançar. Ela ficou louca, falou assim, tá bom, você tem 1 ano ou 2 anos para se resolver nisso daí, senão você vai voltar para a faculdade e tal.
Então eu me matei de fazer aula durante 2 anos e fazendo audições, e eu consegui entrar no Cisne Negro como estagiário com 2 anos de estudo, sem saber nada, sem experiência nenhuma, sem, vamos dizer, as ferramentas mínimas necessárias para sobreviver numa companhia. Eu fui jogado lá. Cisne Negro, que é uma das mais tradicionais companhias de dança brasileiras, da Uda Bittencourt, saudosa Uda Bittencourt, companhia pela qual passaram muitos bailarinos. Importantíssima aqui em São Paulo, assim. E aqui em São Paulo tinha muito isso, assim, tinha a companhia, no meu tempo, né, nos anos 80, 90, ela tinha a companhia oficial, que era, até hoje, é o Balé da Cidade, do Teatro Municipal. Já era Balé da Cidade? Ou ainda era virou Balé da Cidade nos anos 80, na gestão do Klaus Viana, se eu não me engano. Do Antônio Carlos Cardoso. O Antônio Carlos Cardoso chamava-se Corpo de Baile Municipal. Mas foi a mudança de... Mudança de estética, vamos dizer assim. Mas o nome mesmo só mudou, acho que com o Klaus Viana. Depois o Antônio Carlos voltou, se eu não me engano, enfim. Perdi o fio da meada aqui. Então, essas companhias particulares, o Cisne Negro, o Balé Estágio, era onde a gente começava. Aprendia a ser profissional. E depois, quando ficava mais tarimbado, ia para o Balé da Cidade, né? Você trabalhou com muita gente interessante, assim, na sua formação, né? A Ilara Lopes, o Sasha Svetlov, argentino, apesar desse nome em russo. Eu achava que ele era russo. A mãe dele, Marina Svetlova, russa, ou filha de russos, não sei, era bailarina do Teatro Colón, e ele adotou esse nome, porque naquele tempo se usava mesmo, né? Russificava tudo. E ele é vamos dizer, uma pessoa que conhece muito da escola russa, e com ele eu aprendi tudo de técnica, né? E aprendi a dar aula com ele também. Então, essa parte mais acadêmica da profissão foi com ele. Ele foi uma pessoa muito importante aqui na formação em São Paulo, né? O Sasha sempre aparece na vida de bailarinos importantes. E a Ilara? A Ilara também é uma bailarina linda. A Ilara, acho que, se eu não me engano, ela junto com Simone Ferro foram as primeiras bailarinas a conseguir uma coisa que se chama o Solo Seal, que é o máximo, é o último exame que se faz na Royal Academy, assim, é só para quem tem muita excelência técnica. Eu acredito que ela, junto com a Simone Ferro, foram as primeiras brasileiras a ter esse título. E ela foi minha professora durante um tempo que eu também estudei por esse método. Essas pessoas apareceram na tua vida, assim, durante o Cisne Negro, ou apareceram antes? Foi durante o meu tempo no Cisne Negro. Sim. Como bailarino no Cisne Negro. Sim. Eu sei que o Ismael Guiser também aparece na sua vida, mas eu quero reservar um tempinho para o Ismael. Um tempão. Porque o Ismael é uma figura icônica da dança paulista, né? Eu acho que a dança paulista não seria tão paulista sem a presença desse argentino que chama Ismael Guiser. Total. Lina Penteado aparece depois, aparece antes. Como é que foi a tua ida do Cisne Negro para lá? Eu acho que a gente ainda tem que falar um pouco do Cisne Negro. Eu queria saber o que é que você dançou. Estava no Cisne Negro quando foi 86, 87, 88, quando a gente começou a fazer as viagens internacionais e tudo. Eles tinham feito uma viagem até então, que tinha sido para a Escócia, num festival da juventude, de artes que tinha lá, e aí a companhia começou a crescer, começou a aparecer, porque naquele tempo acontecia uma coisa interessante, as companhias oficiais não viajavam muito, o governo não dava muito apoio, então as companhias ficavam paradas. Então quem viajava eram as pequenas companhias. Então, assim, que conseguiam apoio junto a empresas, né? E tinham a disponibilidade, por exemplo, eu lembro de turnês com o Cisne Negro, que era assim, era como viver com o circo mesmo. Um dia a gente estava num hotel 5 estrelas, comendo bem, bebendo vinho e dançando para a elite, e no dia seguinte a gente estava num alojamento que tinha que tomar vacina para não pegar, sei lá eu que mosquito que tinha e tal, e de ônibus E eu adorava essa vida, assim, porque era como viver no circo mesmo. Então, foram 3 anos que eu vivi no circo. Nesse tempo, eu trabalhei com muitos coreógrafos que foram importantes para a dança contemporânea aqui em São Paulo, entre eles Sônia Mota, Ana Mondini, Humberto Silva,
alguma coisa do Vitor Navarro, meu primeiro contato com o Luiz Arrieta, que depois eu vou reencontrar no Balé Ismael Guiser mais tarde. Quem mais? Fernando Burrones é desse tempo? Fernando Burrones é desse tempo, sim, porque... E só queria falar de Fernando Burrones, um bailarino cubano-americano, né, nasceu na Flórida, e que foi o primeiro americano a ganhar o Festival de Varna, pelo menos é a notícia que eu tenho. Um bailarino esplêndido, fantástico. Foi engraçado a carreira do Fernando, porque ele aparece na mesma época no American Ballet, junto com Baryshnikov. E o Baryshnikov meio que apaga um pouco da trajetória e do brilho, porque foi um bailarino fantástico, primeiro a gente não pode negar isso, mas também tem aquele glamour de ter fugido da União Soviética, que deu a ele muitas capas de revista. E o Fernando sempre esteve um pouco à sombra, né, do Baryshnikov, mas era um bailarino esplêndido, assim. Tive a honra, a oportunidade de dançar ao lado dele, e era muito engraçado, Luiz, que nós brasileiros, nós tínhamos na formação ainda muitos problemas naquela época. E sempre que chegava no teatro um bailarino daquele tamanho, né, com aquela estatura, a gente chegava cedo no teatro e era uma briga para ficar na barra do lado dele, para a gente saber como é que ele fazia as coisas, entendeu? Era como se aquilo fosse grudar na gente, então a gente brigava, ficava todos esperando ele se colocar na barra e íamos todos para perto. Sim. E você teve uma oportunidade de trabalhar igual. Com ele. Exatamente, né? igual. Como coreógrafo, que eu não conhecia esse lado do Fernando. Eu acredito que o trabalho coreográfico dele não era inovador, ele não era um grande coreógrafo, mas ele ajudou muito a projetar o Cisne Negro, porque fizeram temporadas juntos, e a gente até fez uma montagem de Copélia, que foi o Tíndaro Silvano que fez a versão, para ele vir dançar com a Nora Esteves, e a mesma coisa que você falou, a Nora também vinha na barra e eu queria ficar atrás para ver tudo que, né? E eu acho que a nossa profissão tem isso. A gente aprende muito estando com o outro, mas assim, é uma coisa da sinestesia mesmo, de você estar próximo do outro e aquela qualidade de movimento que o outro tem passa para você. Se você como professor hoje, assim, como é que você vê essa questão? Porque a gente ensina uma técnica que tem um trilho, né? Tem uma trilha. A gente sabe todos os passos, a gente sabe como... Mas os grandes bailarinos, eles têm a função, não é bem a função, mas a coisa de mudar um pouco isso, de dar a isso um brilho especial. E era esse brilho que a gente buscava no outro, né? De como é que faz, né? De que jeito que dá essa questão. É interessante essa época, porque hoje as pessoas buscam isso no vídeo, né? E nem sempre tem a energia, que a energia que é bacana de ver. Exato, é isso. Como é que era estar perto do Fernando Burrones para você? Era exatamente como você descreveu, assim, o queixo da gente caía 2 centímetros, assim, porque... Aquele pé enorme. Aquele pé, aquelas proporções, e não só isso. Quando ele tirava um tandi da 5ª posição, aquilo parecia que aquela perna não tinha fim, que aquele pé arrastava naquele chão, e aquele chão deslizava, e aquele pé ia longe, e aquela musculatura ia se estendendo, e era uma plasticidade, uma coisa que... A gente falava assim, bom, era isso que eu imaginava que era a perfeição do balé, mas existe, eu estou vendo aqui na minha frente, era um pouco parece isso. Tudo natural, não tem nada, não tem nenhum esforço para fazer aquilo, parece que a pessoa nasceu fazendo aquilo, né? Verdade. O que mais que você guarda dessa época do Cisne Negro? Fala um pouco da Uda. A Uda é uma pessoa interessante. Sim, e agora a Dani, filha dela, que toca lá. Eu tô lá de novo, né? Tô lá como pianista agora, tô acompanhando as aulas da companhia. Porque ele também é um pianista e um excelente pianista. Vocês não fazem ideia do que é ser um bom professor de balé e um bom pianista no mesmo corpo. É tudo que eu sonhei a vida inteira. É gostoso. Mas deixa eu falar um pouco da Uda, então. A Uda, Dona Uda. A Dona Uda dirigia aquela companhia com mão de ferro.
Ela era uma mulher que quando ela entrava na sala, todo mundo se aprumava, todo mundo entrava na fila, todo mundo entrava no eixo, todo mundo abria mais o olho, assim. Eu acho que como todas as pessoas que têm diante de si uma proposta de vida, assim, de tocar uma companhia, de fundar alguma coisa, de começar alguma coisa num terreno que ainda não está muito, vamos dizer, propício para aquilo, ela às vezes era dura, era rígida, era, vamos dizer, firme. Que também era um costume da época. Também. Todos os russos que chegaram aqui tinham esse comportamento. Mas eu acho que tem também essa coisa de assim, é todo mundo contra mim, então se eu não for assim eu não consigo fazer. Essa era a impressão que eu tinha. E ela, vamos dizer, desse jeito, ela conseguiu muita coisa, muita coisa. Ela era uma mulher que sabia desbravar os caminhos, assim, conseguia os patrocínios, conseguia os contatos, conseguia falar com o ministro, conseguia falar com o empresário, conseguia falar com empresas, enfim, ela... Acredito que o Cisne Negro seja a companhia mais antiga ainda, particular, né, não do governo, ainda em funcionamento no país. Acho que o estágio é mais antigo. O estágio é mais antigo e eles também bravamente continuam. Sim. Mas é uma das... O que você dançou nessa época? Eu entrei, o Luiz Arrieta tinha acabado de montar um trabalho de 1h15 chamado Destino, e eu entrei já na remontagem desse trabalho, aprendendo isso daí. Eu dancei obras da Ana Mondini, um trabalho que se chamava Bailantas, uma remontagem da Sônia Mota, que se chamava Gente. Eu era estagiário, eu fui para a Europa por causa desse trabalho, porque ela me catou lá no fundo da fila e falou, esse menino está fazendo do jeito que eu quero, bota ele no elenco. Eu dancei um trabalho do Vitor Navarro chamado Gadget, que era também uma coisa difícil, era um padedeuzinho assim, bem técnico. Que mais? Dancei esse trabalho do Burrones. Foi a época que veio o Vasco Vellenkamp, coreógrafo português da Fundação Gulbenkian. Ele fez um trabalho chamado Keep Going. E eu também tive a oportunidade de participar desse trabalho. Dancei coisas do Tíndaro Silvano, do Humberto da Silva. E aprendi outras coisas do Luiz Arrieta que tinha no repertório. E essa foi minha passagem por lá, foram esses coreógrafos. E Ana Lina Penteado, que também tem uma escola e uma companhia de dança, que também é super tradicional. Conheço vários bailarinos cearenses, inclusive, que passaram, estiveram nessa companhia. É bem interessante. Como é que é? Aonde é que funciona? A escola da Lina era tradicional em Campinas. E ela, acho que foi lá em Campinas, ela fez a primeira montagem completa do Lago dos Cisnes. Foi a Diador que assinou a remontagem junto com a Orquestra Sinfônica de Campinas. Mas eu fui para lá depois, eu fui levado pelo meu professor Sasha Svetlov, que foi para lá para, vamos dizer, profissionalizar um pouquinho mais a companhia. Eu fui para fazer um trabalho coreográfico. Você já foi para lá como coreógrafo? Como coreógrafo. E aí ele me vamos dizer, seduziu para eu ficar lá. Eu tinha saído do Cisne e tal, e acabei fiquei 1 ano lá. Eu montei 2 trabalhos lá, e dancei um trabalho do Sasha e um trabalho de um outro coreógrafo argentino chamado Valério Césio, que trabalhava no Rio Grande do Sul também, e de um jovem coreógrafo paulista que ainda está em atuação, que se chama Felipe Shepkassov. Ele tem trabalhos agora no Balé de Taubaté, agora tem um movimento de ter as companhias no interior de São Paulo também, né? Experimentei minha mão lá como coreógrafo também. Foi uma passagem legal. Legal, durou 1 ano, mas foi bem bacana, a gente fez viagens pelo Brasil e tal, foi bem interessante. E aí você depois vai para o Ismael Guiser, para a companhia do Ismael Guiser. Não direto. Antes eu tive uma passagenzinha pela República da Dança, que foi a companhia da Ana Mondini. Eu fui para ser pianista. Eu estava meio desiludido com dançar, com tudo, e estava querendo ficar mais independente e tudo, e apareceu essa companhia, e
o meu colega Armando Auric, que é um bailarino importante aqui em São Paulo também, me indicou para ser pianista lá, e eu fui, fiquei 1 ano lá. E eu acho importante essa experiência lá, porque eu tinha experiência em tocar para aula de balé, ponto. E lá a Ana me fez tocar para todo tipo de experiência de dança. Eu toquei para improvisação, toquei para aula de dança contemporânea, aula de dança moderna, e eu não sabia, foi tudo na experiência mesmo. E era um lugar muito inovador. E ela encorajava a gente a experimentar. E era tipo assim, era um lugar que você falava, se eu errar tá tudo bem, tá todo mundo errando juntos, estamos descobrindo. Então também foi muito, foram pessoas, a Ana e a Sônia Mota, por exemplo, foi outra pessoa que foi super importante para fazer minha cabeça de artista, assim, porque a Sônia, por exemplo, no Cisne, ela montou um trabalho que colava e descolava da música. E para mim aquilo foi uma revelação, assim, porque eu sempre tive uma relação que a dança era muito subordinada à música. E de repente ela me mostrou que a dança podia dialogar com a música, ter pontos de encontro e pontos de contraponto com a música. Hoje em dia isso é comum, todo mundo faz isso, mas naquela época para mim foi uma revelação mesmo. Grandes construtores, né, da dança de São Paulo. Sim. Esse programa já entrevistou a Sônia, já entrevistou a Ana Mundim, e são eles que falam, né, de como essa construção acontece, quais essas pessoas que passaram pelos seus trabalhos e que foram importantes. Queria saber agora do Ismael Guiser, um professor de dança maravilhoso. Nunca fiz aula com ele, mas já assisti uma aula. E ele tinha um humor, eu disse, ai, que coisa deliciosa esse humor, porque era um humor ácido. Ácido. Né? Parecia uma pessoa rabugenta. Mas quando você tinha um outro olhar, você dizia, não, essa pessoa é uma pessoa iluminada, ela não é... Uma pessoa iluminada, generosíssima, um homem sábio. A primeira coisa que vem na minha cabeça é essa generosidade que ele tinha com as pessoas da dança, com seus pares. Conta um pouquinho assim dele para o nosso público, já que a gente não vai poder entrevistá-lo, o nosso público, através de você, que foi um grande amigo, né? Você foi bailarino, foi pianista, você sempre esteve muito próximo dele. Então, assim, ninguém melhor do que você para falar sobre a carreira dele. Tem muita gente muito próxima dele, mas eu fiquei 15 anos vendo o Ismael todo dia. O Ismael, bom, para quem não sabe quem ele era um bailarino argentino que veio para São Paulo para dançar no balé do Quarto Centenário, que foi uma companhia que aconteceu para os festejos do Quarto Centenário da cidade. A primeira companhia oficial de dança de São Paulo. De São Paulo, exatamente. Cássia Navas, que é uma pesquisadora que tem um livro sobre a dança moderna no Brasil, ela fala que a dança em São Paulo já nasceu moderna por causa do Quarto Centenário. Né? Quem dirigia essa companhia era o Aurélio Milos, que era um coreógrafo húngaro, que conhecia muito do balé clássico e tudo, mas ele no seu cerne, ele era um artista do expressionismo, assim, né? Ele vinha dessa estética. O Ismael veio da Argentina porque conhecia ele de algum trabalho que fez na Europa e veio compor o elenco aqui do Quarto Centenário, se encantou com o Brasil e ficou. Ele era um bailarino solista dessa companhia, sim, né? Ele cabeçava talvez o elenco. Sim, ele era vamos dizer, um bailarino. Ele não era um danseur noble, assim, não era um exemplo de físico para dança clássica, nada disso, e ele mesmo contava para nós. Ele era um grande artista, no sentido assim, ele sabia construir um personagem, ele sabia criar um clima como ninguém, assim. Então, e dando as aulas dele, a gente via isso claramente, assim, no jeito que ele se colocava, na ênfase que ele dava para alguma coisa que ele ia falar. Ele era um grande ator, até, eu diria. E ele, então, ficou aqui no Brasil e trabalhou muito tempo na televisão, no teatro de variedades, fez aqueles shows da Ródia, que era uma coisa que era importante aqui em São Paulo. Ele tinha essa capacidade de trabalhar em qualquer ambiente. Assim, nos 15 anos que eu fiquei lá, eu fui pianista dele, acompanhava o trabalho dele de professor de clássico, mas assim, eu vi ele fazer inúmeros trabalhos. Eu conto para você.
Nós fizemos uma vez um show às 6 horas da manhã no Teatro Alfa Real, aqui em São Paulo, para a inauguração, para o lançamento de um carro da Renault. Nós fizemos um show para lançamento de um chiclete da Suchá. Ele fazia todos esses trabalhos com a mesma seriedade que ele faria, sei lá, uma remontagem de uma obra icônica para uma grande companhia. Então, assim, eu aprendi a ser profissional com ele. A minha referência de como uma pessoa deve conduzir sua profissão foi ele, não só a mim. Eu escuto essa mesma fala minha, inúmeros colegas que passaram com ele. Se você me perguntar o que eu mais aprendi com ele, não foi balé, não. Foi ser profissional. Ele, como professor, ele era muito engraçado porque ele tinha um grande orgulho de não ser seguidor de escola nenhuma. Ele gostava de conhecer todas, ele sabia coisas de várias e sabia reconhecer os estilos, as linhagens e tudo, mas ele não seguia a ninguém. E ele tinha uma utopia de criar a Escola Brasileira de Dança, que é claro que ele não conseguiu e acho que a gente está bem longe de conseguir isso, mas ele tinha essa utopia, assim, ele falava disso, falava, vamos começar a fazer isso, e na aula dele ele achava que ali ele ia fazer uma sementinha, plantar uma sementinha que ia gerar a Escola Brasileira de Dança. Então, era uma aula frequentada por todos os grandes bailarinos aqui de São Paulo. Você lembra, assim... Eu lembro, claro que eu lembro. Das pessoas que... Lembro assim, e era uma maravilha, porque era assim, ele tinha uma escola na rua Arthur Azevedo, em Pinheiros, em São Paulo, com uma sala que não era tão grande assim, era uma sala grande, mas não era tão grande, e eu vi aquela sala lotar inúmeras vezes, e era um caldeirão assim, na mesma barra tinha a Ana Botafogo, que estava em São Paulo dançando e ia visitar ele, algum bailarino que tinha parado de dançar e estava voltando, uma menininha que tinha começado a estudar, alguém que era só, vamos dizer, amador, alguém que era de outra linha de dança, mas que estava lá, alguém que era do teatro, que ia lá. Então era assim, era um panelão que misturava tudo e ele conseguia fazer uma aula que todo mundo aproveitava alguma coisa, todo mundo saía de lá com alguma coisa. E se você me perguntar como era, eu não sei reproduzir uma aula dele, eu acho, porque não era isso que importava, eu acho. Era o que estava por trás, era o olhar dele. O olhar e essa vontade dele de organizar. Ele era um organizador, um facilitador, um provocador. Ele tinha um poder de influenciar as pessoas que eu acho que pouca gente que eu conheci tem esse mesmo poder. Assim. Ele teve uma companhia, que é a Companhia Ismael Guiza, da qual você também participou. Sim, participei. Eu fico pensando da dificuldade que é uma pessoa manter uma companhia de dança naquela época que não haviam as leis de incentivo à cultura, então você tinha que ter dinheiro de empresas, né, de pessoas que doavam. Como é que era? Como é que era a companhia? Olha, essa companhia dele tinha a cara da aula dele, porque era assim, tinha gente experiente que estava, vamos dizer, terminando sua carreira, então não tinha mais o fôlego de estar nas grandes companhias, mas estava lá dando sua contribuição, e tinha aspirantes, gente que ainda não estava pronto para entrar numa companhia, então era essa mistura. E a companhia existia porque ele era muito requisitado para fazer trabalhos, por conta, vamos dizer, da importância dele em São Paulo. A gente fazia muita coisa, mas não tinha um patrocínio de uma companhia, de uma empresa ou de uma lei de incentivo, né? A gente não tinha nada disso. Tinha o prestígio dele que fazia aparecer esses contratos aí. E quando tinha a gente ganhava, quando não tinha a gente não ganhava. Cada um ia dar sua aula, eu ia tocar piano, o outro ia fazer produção. Aqui em São Paulo a gente sempre foi assim, sempre foi multi. E acredito que não só aqui em São Paulo, né, mas fora das grandes instituições, das grandes companhias, todo mundo que vai viver de dança ou tem que dar aula, ou tem que fazer produção. Ou tem sempre uma segunda profissão que dá para sobreviver. Exatamente.
Você é formado em dança, você tem licenciatura e bacharelado em dança pela Anhembi Morumbi, que é uma faculdade, um lugar conhecido, um lugar respeitado de dança. O que você acha, assim, diria para um jovem aspirante a bailarino, desse outro lado da formação? É importante você ir para uma faculdade e também estudar outras questões? Eu acho importantíssimo. Eu fui para a faculdade já mais velho, eu estava trabalhando na Escola Municipal de Bailado, que eu entrei por seleção para ser professor, e eu fui para a faculdade incentivado pela Esmeralda Penha Gasal, que você já entrevistou, que na época era diretora e que estava fazendo esse movimento de falar, não, nossos professores precisam se qualificar mais e a gente precisa se aproximar da universidade e tal. Por que eu acho importante? Principalmente para o pessoal do balé. Os professores de balé em geral, eles dão aula a partir da sua experiência com outro professor, que é muito válida, é super necessária, eu acho que tem que ser isso mesmo, a nossa tradição é passada de mestre para mestre. Mas o que eu sinto é assim, a pessoa que tem uma formação acadêmica, ela passa a adquirir recursos que ela não tinha, que, vamos dizer, potencializam aquele conhecimento que elas têm via experiência. Por exemplo, você vai fazer uma correção, é importante você traduzir em palavras a sensação que você está buscando com o seu aluno e tudo, mas se você souber, por exemplo, em que músculo ele está apoiado, que relação o osso tem com o outro, se for uma questão mais artística, no sentido de que pensamento artístico vem aquela ideia e tal, então é um lugar que te dá embasamento para você fazer melhor aquilo que você já faz pela experiência, que também não tem preço. Eu acho que as duas coisas são importantes. Ela organiza, você ajuda a organizar o pensamento a respeito daquilo que você faz. Exato. Vamos dizer, a matéria da universidade é exatamente isso, é o conhecimento, né? Porque assim, você é uma pessoa tão múltipla que a gente tem que ir aos pouquinhos, e mesmo que a gente sabe que tudo isso, a nossa profissão se mistura, ela não tem o tempo do professor, né, o tempo do bailarino, o tempo do coreógrafo. Essas coisas meio que acontecem às vezes juntos. Você como um professor, você é um professor respeitado em São Paulo, eu te observo já há algum tempo, a gente já se conhece há bastante tempo lá de Joinville. Quero te dizer aqui nesse programa que eu tenho um respeito imenso por você, porque eu sei o que você sabe. Você é daquelas pessoas generosas que não esconde nada do que sabe. Você, ao conversar com você, a falar com você, a gente percebe a tua sabedoria e teu amor pela dança. Então isso é amor, isso é o que a gente chama de amor, quando você não tem esse tipo de restrição com o aluno. Porque tem professores que têm. Você tem um saber, isso te faz um bom professor, e eu tenho um orgulho enorme de ser teu amigo. Quando é que começa o professor? Quando é que começa a nascer o professor dentro dessa trajetória inteira? Olha, eu já refleti tanto sobre isso. Eu acho que eu começo a ser professor porque, eu já ouvi outros professores falarem isso, por conta de uma frustração minha como aluno de dança, assim, de às vezes querer... Deixa eu formular isso melhor, assim. Eu vou falar da minha experiência, por exemplo, quando eu entrei no Cisne Negro. O meu primeiro ano no Cisne Negro, eu progredi muito, porque eu fui apresentado a um monte de movimentos que eu não conhecia, o meu corpo foi experimentando aquilo muito, 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 com muita sede, e ele ganhou um grande vocabulário por experimentar tudo aquilo. Mas depois, nos anos seguintes, quando eu fui só repetindo aquilo, parece que eu fui piorando, e parece que a repetição ia me machucando, ia me massacrando, e era como se eu estivesse repetindo errado muitas vezes, muitas coisas, e aquilo que eu achava que eu tinha construído começava a se desconstruir dentro do meu corpo, e isso me dava um desespero, assim. Você acha que a tua formação inicial, que é super importante, essa primeira formação, ela é o que fica na base do aluno, talvez não tenha sido correta, não vamos falar essa palavra, mas assim, apropriada para o teu corpo?
Pode ter sido isso? Eu acho que não. Eu acho que o que acontece é que eu fui tirado muito cedo de um lugar de formação e fui jogado numa companhia. Porque minha mãe falou, você tem 2 anos para se virar com a dança, senão você vai fazer outra coisa. Então, o que eu sabia quando eu entrei lá? Eu não sabia nada, não sabia cuidar do meu corpo, eu não sabia preservar a minha técnica, não sabia. Então era tudo assim, eu estava vendo tudo pela primeira vez, todo dia. E queria experimentar. E que vamos, só tem esse corpo, vamos fazer, com esse corpo que tem, vamos fazer. Então era como se eu tivesse assim, queimado uma vela assim direto, deixado a vela queimar direto. A Agripina Vaganova também começa o seu método porque não estava satisfeita com o tipo de formação ou com o tempo de formação. Exato, e todos os fundadores de escola somática também têm essa mesma... Aliás, esse é outro capítulo, tá? Mas assim, então isso, e eu achava assim, deve ter um outro jeito assim, voltando, aula de companhia. Era tudo muito rápido. Passava tudo muito rápido. Porque a aula de companhia não é para formar, é para você se aquecer, sim. É para você resolver alguns problemas que você faz ali. Mas veja, isso era uma coisa que o Ismael falava também. Tudo bem, a aula de companhia é para isso. Só que se na companhia não tem ninguém formado? Você tem que formar na aula da companhia. Sim. Então tem que ser uma aula diferente. Então, aquilo que é para ser muito rápido em outro lugar, aqui tem que investir mais na barra, tem que investir mais nos fundamentos e tal. Então eu ficava atrás disso e eu comecei a ter um fascínio assim de tentar descobrir como é que a gente... Porque eu tinha sido apresentado para os movimentos, quase todos eles na sua forma final, eu não passei por um processo para aprender a fazer uma assembleia, e aí eu falei, como é que faz isso do começo? Como é que aprende a fazer isso? Como é que desmonta isso, né? Onde é que está a base desse movimento? Onde é que é a alavanca? Onde é que isso se constrói? Exatamente. E hoje em dia é o que me fascina, assim, né? Eu li isso num livro, acho que do Milan Kundera, que ele fala assim, tem gente que se apaixona pela 9ª Sinfonia do Beethoven, tem gente que se apaixona por um movimento de uma sonata para piano que é muito delicado, que são poucas notinhas, que está tudo ali. Tem gente que quer olhar para um oceano, tem gente que quer olhar para uma gotinha d'água. Acho que eu estou apaixonado pela gotinha d'água, assim, faz muito tempo, assim, então é por aí. É muito gostoso, assim, conversar com você, porque a gente aprende muito na tua conversa. Já é a 2ª vez, hoje eu estou aqui em São Paulo, trabalhando com você, na São Paulo Escola de Dança, mas já tive outra vez na Escola de Dança do Teatro Municipal, na Escola de Dança de São Paulo, quando você era coordenador. Vamos falar um pouquinho desse período? Vamos. Escola de Dança de São Paulo, a antiga escola de bailados, uma das escolas mais tradicionais de ensino de dança do país, fundada pelo Václav Elček, um bailarino essencial na nossa história da dança do Brasil. Como é que foi ser professor daquele lugar primeiro? Sei que foi um período, e você foi coordenador artístico, você foi coordenador técnico. Como é que foi a passagem lá pela escola? Eu estava lá no Ismael, já nos meus 15 anos lá dentro do trabalho da escola do Ismael. Fiquei sabendo de um processo seletivo para professor da escola. A escola estava sob a direção da Esmeralda Penha Gasal, que já estava lá há um bom tempo. Isso foi 2002. Eu fiz esse processo seletivo, não tinha nunca feito nenhum trabalho para a escola, não tinha tido nenhuma proximidade com a escola. A escola funcionava nos baixos do viaduto do Chá, naquela época, se chamava Escola Municipal de Bailado. Ela tinha, nos anos 90, ela foi reformulada um pouco na gestão da prefeita Erundina, aqui em São Paulo. O diretor da escola na época era o Acácio Valim, e a Esmeralda era assistente do Acácio. Depois ficou como diretora. Eu entrei então nesse processo seletivo. Eu entrei para dar aula para o 3º e 2º ano. O meu 3º ano tinha 30 meninas. Lembro muito do primeiro exame de promoção que eu fiz lá com a minha turma e assim, e como aquele ano foi tão intenso, eu nunca tinha tido uma turma numa escola de formação que eu estava com os alunos todos os dias, eu nunca tinha tido essa oportunidade de construir dia após dia um trabalho
né? Porque nas academias particulares você tem o aluno 2 vezes por semana, quando ele vai ele quer, quando ele não vai ele não quer. Que muda muito também, às vezes é uma turma, às vezes vai embora, vem outro. Isso, e numa escola de formação você tem essa oportunidade, né? Então nesse primeiro ano eu estava muito encantado com essa possibilidade de fazer esse trabalho com continuidade. Inclusive nessa minha primeira turma tem gente que saiu que está em atuação hoje, que eu tenho contato, é super gostoso isso, né? Mas enfim, esse foi meu primeiro ano lá e no fim, durante esses 15 anos que eu fiquei lá, eu acabei dando aula para quase todos os anos. Do segundo, só não dei primeiro ano, dei do segundo ao 8º. Que é um aprendizado enorme, porque como a escola tem um projeto pedagógico específico, né, você vai passo a passo vendo a formação de um artista bailarino. E é um trabalho sem fim, né? Porque isso eu aprendi com a Esmeralda também, porque a gente tem os sílabos lá, tem o projeto, tem a ideia, tem os alunos, mas a gente só vai ver se dá certo na prática. Então, para uma turma deu certo, para outra não deu, talvez seja melhor mudar aqui, mudar ali, ficar revisando esse projeto, ficar reatualizando essas ideias e tudo isso daí é um trabalho. Enquanto você está numa instituição dessa, você tem que ficar fazendo esse trabalho, porque é super importante. Quando foi 2006, o assistente da Esmeralda, que era o Humberto da Silva, na época, resolveu sair porque foi trabalhar na Secretaria da Cultura em outro lugar e me indicou para ficar no lugar dele. E aí eu passo a ser assistente de direção. Continuando meu trabalho de professor lá e tudo, mas já nesse lugar de fazer assistência para a direção, que depois, quando mudou a direção, que foi para Suzane Yamauchi, muda o nome e eu viro coordenador, mas na verdade o cargo mesmo era assistente de direção. Que também uma experiência bem interessante, assim, porque o que esse cargo pede? Ele pede uma pessoa que esteja o tempo inteiro disponível para facilitar, para viabilizar o trabalho do outro. Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer na vida, em qualquer profissão. Você aprender que às vezes não é a tua vez, é a vez do outro e que você está ali para dar suporte para o outro ter a vez dele, né? Que é maravilhoso, que eu acho que era o que o Ismael fazia, sabe? Possibilitava que o outro... Dar aquele empurrãozinho, fala assim, vai que dá, vai que dá. Isso tem que ter muita generosidade, né? Porque geralmente assim, o seu trabalho, você quer que seja seu, né? Sim. De alguma forma. Então, assim, ser assistente, dar esse caminho, essa possibilidade para o outro, requer generosidade, companheiro. Mas isso eu aprendi com a Esmeralda também, preciso dizer, que é uma profissional que... Maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, e ela foi uma fada madrinha na minha vida, assim, uma das, né? Eu tive algumas, mas ela acho que foi, a varinha dela bateu mais vezes. E lá na escola também você coreografou? Sim, muito. Muitos dos teus trabalhos foram feitos para a escola, também foram feitos para companhias, né? Mas muitas coisas para a escola, o que dá muita experiência, não? Sim. Na escola tinha a gente chamava de corpo de baile jovem, que depois virou o ateliê balé jovem, mas a ideia era que os alunos tivessem uma experiência similar ao trabalho numa companhia. Então a gente tinha um horário de ensaio, então naquela hora eu era coreógrafo, então minha atribuição é de coreógrafo. Então eu vou lidar com esses alunos como eu fosse um coreógrafo numa companhia. Claro, respeitando o momento de cada aluno e tal, o que é possível fazer naquele contexto. Eu, assim, curti muito ter essa oportunidade. Imagina, quem não quer ter a oportunidade de colocar trabalhos coreográficos no palco do Teatro Municipal de São Paulo? Que privilégio, né? Mas, enfim, acho que eu encaro esse trabalho de coreografar como mais uma ferramenta para fazer o trabalho de professor. No fundo, acho que... Mas olha, eu acredito que são talentos diferentes. Às vezes você é um excelente bailarino, mas você não tem o menor jeito para ensinar aquilo que você sabe fazer. Sim. Às vezes você é um ótimo professor, não sabe coreografar nada. Eu me boto 2 pessoas na frente, eu boto eles para fazer Batmantangi a vida inteira. Não sei mexer uma coisa com a outra. Já tentei várias vezes, não é a minha praia. Você faz isso tudo como se fosse fácil. E aí?
Não é fácil, não faço como se fosse fácil, não tem nada fácil em nada do que a gente faz. Você toca piano para uma aula como se aquilo fosse a vida inteira. Você é um excelente pianista. Vamos falar um pouquinho do pianista? Vamos, que a gente já está chegando no final do programa. Quando eu te conheci, eu conheci como pianista. Eu tinha muito conhecimento com a cena e com o ensino em São Paulo. Nunca foi um lugar que eu tenha estado. Conheci você em Joinville e quando eu escutei, primeiro que você improvisa. Para nós professores, quando tem um pianista que improvisa, já é metade do serviço pronto, porque até você encontrar a página do livrinho que você tem, que está tal 3x4 que você quer, você entende. Você, quando a gente mostra um movimento, já está pronto, não tenho mais, porque você também é professor. Eu já não sabia que você era professor. E quando eu vi você tocar, eu disse assim, eita, o que é isso? Que pessoa é essa que está ali? Porque pra gente que é professor de balé, a gente sabe essas diferenças. Depois eu fiquei sabendo da sua vida, fiquei sabendo que você, o professor que você era, o artista que você era. E aí, quando ficamos amigos, onde é que nasce? Você me falou aqui no começo do programa que seu pai tocava e que você aprendia um pouco de ouvido, mas você teve uma formação? Eu nunca fiz conservatório, essas coisas, mas eu tive uma professora a minha infância toda, depois uma outra na adolescência. Eu aprendi a ler partitura e tudo, mas eu posso dizer para você que eu comecei a tocar para balé eu nem sei, acho que logo quando eu comecei a estudar balé, eu já comecei a tocar para balé. Eu nunca usei uma partitura, nunca, para aula. Sempre foi improvisando? Sempre foi, sempre. E no começo era meio tosquinho, vou falar bem a verdade, era muito simples, mas eu nunca tive vergonha disso, assim, porque assim, o piano na minha casa era para brincar, era para contar história, meu pai fazia isso. Então eu não tinha esse pudor, assim, de eu tenho que tocar. Eu não sou um exímio pianista, eu não sei sentar no piano e tocar os 20 prelúdios de Chopin, não sei quantas invenções, eu não sei quantas vozes de Bach, não sei. Mas eu sei traduzir em música uma aula, eu sei traduzir um movimento em música, eu sei pegar uma ideia de movimento e sei valorizar no piano, por exemplo, um momento que o professor quer que tenha uma suspensão, ele vai fazer um allongé antes de começar o movimento, eu sei traduzir isso musicalmente. E eu sei porque eu experimentei no meu corpo, porque eu tenho essas duas linguagens, eu falo, vamos dizer, essa língua, eu não sou um Camões, mas eu falo. Então eu acho que é um pouco isso, assim, e para mim é assim, é quase que a mesma coisa, é quase a mesma coisa. Dar aulas e tocar. Dançar e tocar, música e dança, para mim é quase que a mesma coisa. Eu também, como professor, acho que não é um coadjuvante, o pianista não está abaixo. Eu acho que a gente está junto. Sim. Eu acho que a gente pode vencer aquela aula, a gente pode fazer aquilo muito bem junto, ou a gente pode estragar tudo também junto. Também. É um grande poder. Na ponta dos dedos. Como pianista, você tocou assim, para algum professor conhecido, além do Ismael, que você foi pianista muito tempo do Ismael? Bom, aqui em São Paulo eu toquei para todo mundo. E lá em Joinville eu tive a oportunidade de trabalhar com gente do mundo inteiro. Eu trabalhei com gente do Uruguai, dos Estados Unidos, trabalhei com os russos. Eu trabalhei com um professor russo que chamava Sergei Alexandrov, acho que ele era, não sei se ele era russo ou era ucraniano. Trabalhei com Alla Mikhalchenko 2 vezes até. A Alla que veio para o Brasil, para o Teatro Bolshoi, no início do Teatro Bolshoi, ela quem fez um pouco da fundação dessa escola, que é maravilhosa. Com ela eu aprendi um pouco o jeito russo de acompanhar a aula. Que é diferente, bem diferente. E a ideia, vamos dizer, eu entendo um pouco assim, é que a linha melódica, ela tem que sugerir exatamente o que está sendo pedido em termos de movimento, que é uma coisa que só improvisando você faz isso. Não tem partitura para fazer isso. Mas lá no Bolshoi eles falavam um pouco para a gente que
No Conservatório de Moscou, que é o conservatório, tinha uma cadeira, tinha um departamento só para aulas de balé. E realmente o resultado é diferente, parece que eu tenho mais espaço. Eu não entendo de música, não toco nada, mas a minha percepção é de que ali eu tenho mais espaço para a contração muscular, para o relaxamento, para o alongamento. Entende? Ela não é tem, como às vezes a gente tem nesses discos que vêm dos Estados Unidos. Hoje eu não consigo mais dar aulas com esse tempo musical reduzido, talvez seja essa a maneira que eu tenho para dizer. Assim, em geral, as pessoas da dança, elas tendem a enxergar na música só as questões de tempo. E não é só tempo, né? O tempo é fundamental, o andamento é fundamental. Ele pode, é o que a gente estava falando, um andamento errado ele pode destruir uma aula. Mas além do andamento, a respiração, o próprio timbre do piano, como você usa, eu acho que assim é uma questão quase de você dar um apoio para uma coisa que é sensorial, assim, porque a experiência de dançar é muito sensorial, né? Como seu pé passa no chão, em que momento você se esticou, o que você quer segurar, como faz para voltar, isso tudo não é 1, 2, 1, 2, né? É o que está entre 1, 2, 1, 2, né? O que está ali no meio do sanduíche que importa, eu acho. Isso não tem muito nome, não tem muito como nomear. É como a gente estava falando. Sensibilidade. É aquela coisa que é como abrir o forno e botar a mão no bolo para ver se está subindo. Ele vai cair, não pode botar a mão ali. Tem que deixar aquilo existir apenas, né? Acho que é isso. Luiz, muito obrigado. Já chegou no fim da nossa entrevista. Um dia eu espero ter você em Paracuru. Eu vou adorar. Eu espero, sinceramente, assim, isso não depende só de mim, nem daquela escola, depende de um monte de outras coisas. Mas é um lugar lindo e hoje as pessoas conhecem um pouquinho mais de você, sabem mais quem é o Luiz Pero, pianista, professor, coreógrafo, né? Tantas contribuições para a dança brasileira. Obrigado, meu querido. Eu que agradeço. E José do Vale Pinheiro Feitosa e eu, Flávio Sampaio, convidamos você para no próximo sábado, às 18 horas, assistir a mais um Paracuru, Cidade que Dança.